Oiê, tudo bom? Antes de qualquer coisa, eu já quero começar gravando esse vídeo dizendo o quanto eu tô feliz de estar de volta, o quanto eu tô feliz de poder me comunicar com você que me acompanha. Obrigada pelas mensagens de carinho, obrigada por terem me esperado até esse momento. Eu tô muito feliz de estar de volta. Para quem não sabia, para quem não me acompanha lá no psicoponto Elisângela Nina, que é o meu Instagram, não tava sabendo, então só para situar, eu fiz uma cirurgia, mas já tô ótima, tô cheia de energia, morrendo de saudade já tava, e tô muito feliz de estar de volta. E para começar esse novo ciclo, eu resolvi falar de um tema que eu acho muito importante, que é o poder da mente. Você, eu, nós todos carregamos um poder infinito dentro de nós e que de verdade a maioria das pessoas não sabem como utilizar. Vocês estão ouvindo esse barulhinho de fundo? Desculpa, é que o meu vizinho aqui de cima toca a bateria, mas eu acho tão legal o som, acho tão bacana que eu resolvi gravar mesmo com esse barulhinho, tá bom? Me desculpem se estiver incomodando, eu prometo que eu não vou fazer de novo. Agora, bora pro assunto, bora rodar a vinheta, que é o que você tá esperando, não é verdade? Eu vou te contar todo o poder que você carrega dentro da sua mente. O poder da mente. E por que eu escolhi esse assunto? Você vai entender. Eu quero que você compreenda o quanto você carrega de força dentro de você. Eu quero que você compreenda minimamente a autocapacidade que você tem de administrar coisas que para você são inadministráveis. Será que existe essa palavra? Acabei de inventar. Mas são sim. Desde que você saiba olhar para todos os seus problemas, para tudo aquilo que está te afligindo da maneira correta. Então, as pessoas quando estão passando por uma dificuldade ou não conquistaram aquilo que almejam, elas tendem a se entristecer, né? A perderem o ânimo na maioria das vezes, porque elas ficam focando muito naquele problema, entende? Então, vamos imaginar assim, ó, aqui ó, você tem um probleminha, tá vendo o probleminha? Em volta desse probleminha aqui, tem inúmeras outras coisas que são a sua vida. Você tem trabalho, você tem os filhos, você tem o marido, você tem amigos, você tem a sua vida espiritual, enfim. Você tem esse ciclo de outras coisas envolvendo você e esse problema. Só que você tende a fazer o quê? Ao invés de olhar para todo o resto, você tende a focar naquele problema que está te perturbando. É natural que a gente pense em maneiras de sair desse problema, de resolver, de solucionar aquilo que está nos afligindo. Mas o nosso foco diário não pode ser só nesse probleminha, né? Ou então, da mesma forma, você tem um objetivo que você não alcançou. Você tem uma meta que para você parece inalcançável. Isso fica pulsando na sua mente. Mas você esquece de olhar para todas as outras metas que você já alcançou até hoje. Para todas as conquistas que você teve até hoje. E aí você foca só naquilo que você não tem. Qual que é o problema disso tudo? O problema é que isso vai fazer com que você fique desanimado. Ó, tá vendo aqui, ó? Desânimo. Vai fazendo com que você fique desesperançoso. Vai fazendo com que você deixe de acreditar em você. Com que a sua autoestima fique para baixo. E aí, você automaticamente começa a se comportar de maneira a não conquistar o que você tanto quer. Você passa a se comportar como um perdedor, porque você acredita nisso, você fica mandando essa mensagem para você o tempo todo. Ou, no caso do problema, você fica ansiosa, você fica ansioso, você para de administrar minimamente bem as outras áreas da sua vida, porque você acredita que para ser feliz, você precisa resolver aquele probleminha, senão todo o resto vai perder o sentido. E aí você se entristece, você fica angustiada, você começa a se comportar como alguém que não tem nada que faça sentido na própria vida. Tá dando para entender? Porque você começa a mandar essa mensagem para você mesma. Você se autodisciplina a não olhar para o que está em volta de você. Você se educa a focar naquilo que está te fazendo mal. Você se educa a focar no problema
e não em formas de solucionar esse problema. Veja, a gente tende a se comportar de acordo com aquilo que a gente sente e sentimos de acordo com aquilo que a gente pensa. Vou mostrar aqui para você de novo. Então aqui tá os nossos pensamentos. O que a gente pensa, por exemplo, esse problema tá acabando comigo, eu preciso pagar essa conta, porque se eu não pagar essa conta, acabou minha vida, isso tem que ser resolvido, como é que eu vou pagar a conta, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, enfim. Se você fica alimentando esse tipo de pensamento uma grande parte do seu dia, é automático que quando você estiver pensando sobre isso, você vai se sentir, olha aqui, ó, os sentimentos, tá vendo? Você vai se sentir mal. Você vai produzir sentimentos negativos. Você vai produzir sentimentos que te deixam para baixo, que reduzem a sua autoestima, que te enfraquecem. Tá dando para entender? E automaticamente, ó, então os pensamentos influenciam nos seus sentimentos. E os seus sentimentos têm influência direta na forma que você se comporta, na forma que você interage com o universo que está à sua volta. Por sua vez, já que você está com pensamentos ruins, se sentindo mal com tudo, você vai se comportar de maneira frágil. Então você não vai se relacionar bem com o seu marido, você não vai desempenhar muito bem as suas funções no seu trabalho, porque você vai estar com a autoestima baixa, você vai estar frágil, você vai estar com sentimentos negativos tomando conta de todo o seu ser, e isso vai virando um ciclo. No outro dia você vai pensar, puxa vida, como o meu dia foi pesado ontem. Porque lógico que o seu dia foi pesado, você canalizou todos os seus pensamentos e sentimentos e automaticamente se comportou de maneira negativa, porque você alimenta esse ciclo. E aí no outro dia você vai acordar pesada, você vai acordar desanimada, você vai acordar sem vontade de enfrentar o dia, porque afinal tá tudo muito difícil, tudo muito negativo, não é verdade? A grande questão disso tudo é que você pode quebrar esse ciclo. Você tem que parar de alimentar tudo isso para que as coisas voltem a fazer sentido. Eu falando dessa forma parece algo muito simplista, mas vocês têm noção que tem muitas pessoas que alimentam esse ciclo, não é uma semana ou 2 semanas. Alimentam isso por anos. Por anos. Se acostumam a parar de enxergar as coisas que estão bem e só focam naquilo que não tá bem. E aí, por sua vez, a vida fica sem graça, fica desanimada, não é verdade? A pessoa fica cabisbaixa. Ah, Elisângela, já entendi. Então, o que eu faço para melhorar, para mudar essa questão? Como é que eu mudo tudo isso? Lembra que eu falei do poder que tem a sua mente, a minha mente, a nossa mente? É aí que eu vou te explicar o que você tem que fazer. Veja, lembra que eu falei aqui, ó? Os seus pensamentos regem os seus sentimentos, as suas sensações. E, por sua vez, essas sensações vão reger todo o seu comportamento diário. A forma que você interage com o mundo. E, automaticamente, aquilo que você doa nas suas inter-relações acaba voltando para você em forma de sentimentos positivos. E isso vai fazer com que você nutra pensamentos positivos. Então, como é que você faz para quebrar todo esse ciclo? Você tem que se autotreinar, isso é muito possível. O nosso cérebro, ele é super treinável. A gente pode treinar ele de maneiras infinitamente possíveis, desde que você se dedique a isso. É igual treino de perna, treino de braço, para quem faz academia, entende o que eu estou dizendo, não é verdade? Você não se dedica para treinar aquele membro, o seu cérebro é a mesma coisa, você vai ter que reprogramá-lo. Então, se você está acostumado a focar no problema, vamos treinar diferente? Então, você tem um problema X, ok. Então, você vai pensar nele, ele vai te angustiar, lógico, você entende que ele está ali. Mas a grande questão de tudo é você não ficar remoendo esse problema, não ficar alimentando, não botar lente de aumento nele durante todo o seu dia, toda a sua noite. Você tem que aprender a pensar no todo o resto, no que você tem de bom para pensar. Por isso que eu sempre digo, ó, do poder da escrita. Eu escrevo. Quando você escreve, você concretiza os seus pensamentos, você externaliza, você ajuda o seu cérebro a se organizar. O nosso cérebro precisa de ajuda para se organizar, até porque a gente recebe milhões de informações por dia, né? Então são estímulos visuais, estímulos auditivos, memórias de curto e longo prazo, então a gente precisa ajudar o nosso cérebro a se organizar. E a escrita faz isso.
Então, uma boa coisa que você pode fazer é utilizar a escrita para problemas cotidianos. Então, hoje eu tenho que pagar essa conta, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo, não é verdade? São problemas que você tem que administrar ao longo do dia, que o seu cérebro provavelmente não vai lembrar de todos, mas você vai ajudá-lo escrevendo e anotando coisas que você tem, tarefas que você tem que fazer durante o seu dia. E aquele problema maior vai ser o seu foco inicial. É nele que você vai começar o dia focando para que você resolva essa questão. Ou então, se você não conseguiu resolver, se é um problema que não se resolve de um dia para o outro, não foque nele o seu dia inteiro. Tente lembrar das coisas boas que você tem. Puxa vida, apesar disso, eu tenho uma família bacana, apesar disso, eu tenho um emprego bacana, apesar disso, olha que pessoa legal que eu conheci hoje. Valorize as coisas boas que você tem na sua vida, né? E eu não tô falando isso da boca para fora, não. Eu faço isso, eu tenho o meu diáriozinho da gratidão. Principalmente quando eu tô na bad, sabe aquele dia que você não tá bem? Que você dorme, você vai dormir meio esquisito? Então eu não durmo. Eu pego lá o meu diáriozinho da gratidão e antes de dormir eu sempre faço uma reflexão. Penso, puxa vida, eu tô pensando tanto nisso que tá me fazendo mal, mas o que eu posso valorizar? O que foi de bacana no meu dia hoje? Eu peço para os meus pacientes fazerem isso, porque é a maneira deles treinarem o próprio cérebro a focar naquilo que é de bacana, a recuperar aquilo que é de bom na própria vida, porque a gente tende a esquecer, a sucumbir, a não valorizar as coisas que estão bem e a ressaltar e supercolorir aquilo que não nos faz bem. Porque pensar em problema, lembra, faz com que eu pense de forma ruim, de forma negativa, porque eu só penso naquele problema, vai me trazer só sensações ruins e eu vou me comportar de maneira negativa. Agora, quando eu ensino o meu cérebro a pensar coisas positivas, então tá aqui, ó, os pensamentos positivos. Então eu começo aqui, eu faço meu diário da gratidão e começo a pensar no que eu tenho de bom na minha vida. Então eu tenho isso, eu tenho aquilo, puxa vida, olha que projeto bacana que eu desenvolvi, olha que projeto bacana que eu tenho para desenvolver, né? Olha quanta coisa eu conquistei até aqui. Veja, você tá mandando, você tá nutrindo pensamentos positivos dentro de você, né? Você tá pensando coisas que te fazem sentir bem. Então esses pensamentos vão fazer com que você se sinta bem, vão fazer com que nasça dentro de você sentimentos mais positivos. E por sua vez, quando você começar a se sentir bem, pensar, não, verdade. Apesar disso, né, você vai ganhando força, você vai se inflando, você vai se enxergando de uma maneira diferente. E aí logo você vai se comportar de uma maneira melhor. Você vai interagir com o ambiente de uma maneira mais positiva. Isso vai acontecer do dia para o outro? Lógico que não. De um dia para o outro você pode perceber a força que esse treinamento tem, mas você não vai ter grandes resultados. No entanto, se você utilizar isso como um treinamento diário, você vai enxergar enorme resultado. Porque você vai perceber o domínio que você tem sobre aquilo que você pensa. Você vai parar de deixar o pensamento te dominar e vai começar a dominar as coisas que você pensa. Ah, Elisângela, mas você não pensa coisa negativa? Lógico que eu penso coisa negativa. Essas coisas negativas ficam me perseguindo o dia inteiro. Problemas que eu tenho que resolver, coisas que aconteceram naquele dia, problemas com meu filho. No entanto, eu já treinei e faço isso diariamente. Eu não fico nutrindo esses pensamentos. Eu não fico alimentando, eu não deixo eles ganharem forças. Eu penso, não, mas o que eu tenho de bacana hoje para fazer? Se é algo que faz com que eu me sinta menor do que eu sei que eu sou, aí não. Aí é que eu uso o treinamento. Eu penso, não, ok, parou, né? Ok, você fez aquilo, ou então fizeram aquilo com você, você se sentiu pequena, mas sacode a poeira porque você é grande. Aquela pessoa que tem algum problema, né? Aquela pessoa que é isso, que é aquilo, você não, você tem tudo isso de bacana, olha que projeto bacana você desenvolveu, olha o tanto de coisa legal você tem por fazer e automaticamente eu começo a focar nas coisas boas que eu tenho para oferecer, para fazer, que eu realizei, enfim, é um treinamento. Exercite, escrevam. A escrita, novamente, ela externaliza, ela concretiza tudo aquilo que você pensa. Então, se você está querendo pensar coisa boa, se você quer focar naquilo que é de positivo, escreva, escreva. Porque isso vai fazer com que você materialize os seus pensamentos, entende? Treine. O problema é que as pessoas estão acostumadas a pensar, aí sentam, aí ficam alimentando aquele pensamento ruim, aí ficam mal, aí não interagem direito, aí a vida fica ruim, e aí passa um dia, passa outro, e elas não param para pensar no poder enorme de autocontrole que elas têm na mão. Faça o teste.
faça o treinamento. Lógico que eu não estou falando de uma patologia, de uma pessoa que está com nível alto de depressão, de uma pessoa que está com transtorno de ansiedade, não é isso. Eu estou falando de pessoas que tendem a nutrir de forma excessiva esse tipo de pensamento e a viver aquém do que devem viver por pura mania, por puro hábito. Faça esse treinamento. Eu estou falando tudo isso porque eu assisti, nesse tempo todo que eu fiquei acamada, bastante documentário. Um dos que eu assisti foi O Segredo. Você já deve ter ouvido falar, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha assistido e nem lido os livros, porque eu achava que era autoajuda barata e para mim não fazia sentido aquilo. No entanto, eu acabei assistindo, achei muito bacana. Tudo que eu tô falando para você é muito resumidamente do que tem lá. Faz muito sentido porque há muito da psicologia cognitiva lá e eles ensinam a utilizar as técnicas de maneira a trazer qualidade de vida para as pessoas. Então, assistam, façam esse trabalho com você, se treine, porque você consegue. Eu espero que tenha valido a pena. Conta aqui pra mim se você se autotreinou, conta aqui pra mim se surgiu o efeito. Quando você fez 1, 2 dias, eu tenho certeza que no primeiro dia você já vai notar uma diferença de pensamento, sensações e comportamentos. Eu tenho convicção disso, tá bom? Obrigada por tudo, curtam o conteúdo, compartilhem o conteúdo, porque informação, gente, informação deve ser compartilhada sempre, 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 sempre. Fiquem comigo, tá bom? Muito obrigada por tudo e eu tô muito feliz de estar de volta. Mandem sugestões de conteúdo, porque afinal o que você quer saber é o que eu quero produzir, tá bom? Então, até semana que vem, obrigada por tudo e até lá!